O nosso quadro de saúde hoje recebe uma pessoa muito especial. Quando eu falo muito especial, é porque é muito especial. Ela é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro como profissional e o melhor de tudo, aceitou o nosso convite em vir bater esse papo sobre a área da psicologia, a psicoterapia, ou seja, tudo o que envolve sentimentos, vontades, emoções. Aliás, o ser humano, ele está sempre nessa constante busca de si mesmo, né? E por que será que é tão importante a gente buscar e olhar um pouco para dentro de si? Mas não é fácil não, hein, gente? Aliás, é muito difícil, eu acho. E tem gente que só atina, só cai a ficha mesmo na hora que algum problema muito sério bate na sua porta. Daí, quem sabe, já é tarde demais. Mas eu acho que na psicologia nunca é tarde demais. E na nossa vida as coisas vêm sempre na hora que elas têm que vir. Mas olha, que eu tô tentando trazer essa mulher aqui faz tempo, Roberta Balsini. Ah, linda! Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui, Beta, muito legal. E para nós, assim, é uma honra ter você no programa, porque a gente sabe que você é uma pessoa que estuda, dedicada, consultório cheio. E eu tive que ir lá buscar ela meio que pelos cabelos. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador um pouco da tua experiência, o que você já fez, qual é a tua paixão nessa área da psicologia, Beta? Então, eu estou formada há 20 anos, né? Trabalhando no consultório há 20 anos, mas já passei por outras coisas, né? Eu fiz já delegacia de proteção ao menor, né, com crianças abusadas sexualmente, já trabalhei com crianças no hospital, né, bebês que tinham problema de nascimento, daí a gente fazia todo um histórico, um estudo familiar, isso faz muito tempo. Já trabalhei com menor infrator, a gente tem o projeto Cuidando de Quem Cuida, que também é um projeto muito legal na cidade, que trabalha com as pessoas que cuidam, trânsito, educação, hospital, né? Então, em alguns momentos a gente está trabalhando, a clínica, né? Trabalha com esse projeto, que nesse momento agora não tem uma verba política para isso, mas a coisa existe, Entendi. Né? Então, assim, é uma trajetória muito dedicada realmente, né? Assim, você é estudiosa, né? Adoro. Né? Adoro estudar, estou sempre procurando me renovar, me reciclar, e esse ano eu terminei a formação em terapia cognitiva comportamental, que me deu um suporte também muito interessante, né, para a clínica. Sempre quando a gente busca o conhecimento, a gente busca porque a gente está vendo a necessidade que o público que te busca tem. Tô errada? Não, é isso mesmo. Né? Porque eu acho que é um universo tão gigantesco, né? É isso mesmo, porque assim, além hoje da gente tratar o foco, né, dos problemas emocionais que nós temos, a gente precisa tratar muito os sintomas, né? Porque os sintomas atrapalham no dia a dia. Então, por exemplo, uma ansiedade, chega um momento que a pessoa começa a ter dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, né? Uma depressão, a pessoa se fecha, também não consegue atuar, então a vida dela começa a travar. Então, os sintomas aparecem e é aí que a pessoa procura ajuda. Porque uma criança não sabe quando ela precisa de ajuda, né? Os pais têm essa visão hoje? Muitas vezes a escola traz um alerta, né? Por exemplo, uma criança com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daí o professor começa a perceber aquela inquietação, pede muito para ir no banheiro, né? Tem uma agitação motora, tem desatenção, erra por pequenas coisas nas tarefinhas, nas provas. Então tem a escola chamando hoje a família, porque às vezes em casa, no meio dos irmãos, ele não traz o sintoma muito claro, que aparece muito na questão da aprendizagem. E o que acontece? A criança hiperativa, ela não tem muita paciência para brincar, para jogar, para participar de uma conversa, né? Ela já vamos fazer outra coisa?
Vamos brincar de outra coisa? Começa uma coisa e não para. E não para, né? Então ali começam alguns sinais, né, que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Quanto antes a gente olhar isso, fechar um bom diagnóstico, trabalhar a família, trabalhar o contexto escolar, que é ter apoio da escola, e a criança também ter um acompanhamento com psicoterapia ou até uma terapia ocupacional, né? Para aprender a lidar com ela. Ela tem que conhecer o que ela tem. É porque a inquietação incomoda ela também, né? Também, porque às vezes a hiperatividade, ela não é motora, às vezes a hiperatividade é de pensamento. Então a criança pensa várias coisas. Às vezes a criança está crescendo com uma expectativa dos pais. E uma criança com hiperatividade, vamos pensar numa criança com hiperatividade e déficit de atenção. Vou colocar um outro exemplo junto. Transtorno opositor desafiador, que é uma criança também hiperativa e com um comportamento um pouco rebelde, né? Que desafia com muita frequência, que hoje é diagnosticado na infância como um transtorno e que precisa ser olhado e tratado. Então, mas eu não projetei esse filho, eu não consigo lidar. Não foi lidar. Essa educação que eu dei. Exatamente, né? Mas a criança tem uma dificuldade que pode ser genética, tá? Pode ser genética e também por situações de vida. Por exemplo, a criança já nasce mais agitada. É um bebê que mama o tempo todo, né? E que dorme menos, e que já anda cedo, e que já fala cedo. É um bebê que vem cheio de vida. Aí a mãe recebe um outro bebê que dorme na mamada, que tem uma criança que descansa bem, que dorme bem, que não chora muito. E aí, nossa, esse aqui é o filho que eu desejei, que eu queria, porque é calminho, não incomoda. E essa criança super agitada vem para mostrar que existem outras formas de vida, né? Entendi. E aí ali começa também o caminho do transtorno se abrir. Porque a criança vai somar o genético dela, ela já nasceu assim, né? Com uma agitação maior, com uma inquietude maior, com uma irritabilidade maior, e ao mesmo tempo os pais negando aquilo. Então a gente vai aumentar os sintomas da hiperatividade, da desatenção, do desafiador opositor, da ansiedade, né? Nesse momento que é importante a gente olhar e se perguntar: o meu filho não é o filho do desejo, mas é meu filho. E para sempre eu tenho que estar com ele. Sim. E aí é o momento da gente trabalhar a família para segurar nas mãos, aceitar esse filho e de fato descobrir quantas coisas interessantes essa criança tem. Isso é muito bacana, né, Muito Beta? bacana. Porque isso traz uma tranquilidade para os pais maior, né? Porque até os pais perceberem, até aceitar, é todo um processo, às vezes muito doloroso. É muito doloroso. Né? Para todos da família, né? Para os irmãos, para os pais e para a própria criança. Né? Sim, porque eu preciso me despir de um desejo, né? Meu, de mãe, de pai, e entrar num processo de aceitação e de amor. Claro. Porque o amor, ele está acima de tudo, né? Então, é muito bonito quando num processo, eu tenho formação em terapia familiar, então a gente usa muitas técnicas de terapia de família, quando num processo a gente consegue quebrar isso. E, de fato, os pais conseguirem dar amor e limite, segurar na mão dessa criança, e aí você vê essa criança subindo na vida. Porque daí a gente entra no processo das aptidões. O que a criança sabe fazer? No que ele é bom? Eu tenho um desejo, um sonho que ainda quero realizar. Eu gostaria de abrir um espaço, uma escola, que trabalhe só com aptidões. Ai, que legal, Beta. Isso sabe assim, não é uma legal. escola para o vestibular, não é uma escola voltada para um aprendizado global, não é uma escola voltada para línguas, é uma escola voltada para o ser humano, para aptidões. Trabalhar, assim, o sucesso, né? Porque nossa, isso ia ser
top. O que a gente vê hoje, tá? As crianças elas já são deprimidas pelo insucesso. Porque elas não têm sucesso em tudo, elas não são boas em todas as matérias. A criança que não é boa no esporte já ouviu falar em algum momento que ela é uma fracassada, que ela não sabe nem pegar numa bola. Entendi. Mas aí ninguém está estimulando a aptidão dela, a positividade dela, né? Porque reforço positivo hoje é o que nos mantém. Quando crianças, existe o processo de eu me encontrar como ser humano, né? Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu faço que é legal, né? Mas eu não sou bom em matemática, mas eu também não sou bom no esporte. Mas isso eu não sou, meu amigo é melhor do que eu, né? Quando eu chego em casa, meu pai me cobra a lição de matemática e eu não sei fazer como ele gostaria. E ele briga comigo, ele me cobra falando que eu não sou bom naquilo. E o que a criança passa a entender? Que ela não tem qualidades, que ela não é boa. Claro que eu posso chamar a atenção do filho e devo, né? Os limites precisam caminhar. Mas qual é o processo de reforço positivo? Né? Quem faz isso diariamente com o filho? E hoje, assim, a vida das pessoas, né? Ela tá muito mais difícil, né? Você criar filho hoje é mais difícil. É punk. Né? Os estímulos externos, eles são muito intensos, né? Então é mais difícil mesmo você conseguir estruturar uma base emocional com tanta facilidade, assim. Né? As pessoas questionam, mas nossa, vocês estão complicando, né? A psicologia deu muita abertura, existe hoje filho mandando em pai. Existe, né? Porque a gente se perdeu um pouco nessa questão dos limites, né? Então, o limite, o amor, ele precisa ter caminhar junto e os pais precisam experimentar disso, porque não tem receita. Não cada um é receita. um, né? Exatamente. Ai, que bom conversar contigo e poder esclarecer tantas coisas bacanas que você estuda para isso. E não que o psicólogo tenha, na verdade, as fórmulas, né? Não tem. Mas tem aquela palavra, aquele direcionamento que é tão necessário, né? Até porque, assim, eu vejo hoje que a gente no mundo que a gente vive com tantas culpas e tantos medos, né? A ansiedade é algo que traz para o ser humano o pensamento distorcido, né? Eu passo a pensar coisas que não são reais, porque o nosso medo do futuro é muito grande. É muito grande, né? Então ir para uma psicoterapia, encontrar um profissional que está ali com técnicas, com uma visão de mundo saudável, para mostrar assim, mas esse teu pensamento é real ou ele está vindo a partir de um sentimento? Entendi. Né? Qual é o sentimento que ativa esse pensamento? É um sentimento de tristeza? É um sentimento de desvalor, de desamor, de medo? Né? E conectar um sentimento com um pensamento é muito bacana, porque você começa a entender que quantas coisas a gente pensa e elas não são reais, né? Quantos medos a gente cria e elas não são reais, não são reais, né? Então, assim, hoje que aparece muito no consultório as fobias, né? Medo de doença, medo de avião, medo de trânsito, medo de muitos medos. E você, por ser uma estudiosa, sempre será nossa convidada, né, para esclarecer isso para o nosso público, para trazer esses valores, despertar aquela vontade das pessoas em entender o que é que está acontecendo, às vezes com a sua própria vida, e que você está lá com todos os fios de cabelo em pé e peraí, calma. Vamos esclarecer algumas coisas. Adorei, amiguinha linda! Recebemos aqui no nosso estúdio com muito prazer a Roberta Balsini, ela que é uma grande estudiosa, uma pessoa que realmente vai em busca, com muita experiência, para trazer exatamente isso tudo que a gente falou, né? Se não as soluções, pelo menos as vertentes desse nosso mundo tão misterioso que se chama
interno, né? Os sentimentos.